Oi, tudo bem com você? Esse é o canal Ser Cristão Hoje e nós temos esse canal para ajudar os catequistas a melhorar o conteúdo e a metodologia da sua catequese. Hoje nós estamos falando sobre o pecado, o conteúdo do pecado. Vamos lá? Vem comigo! Olha, eu falei sobre o pecado nesses vídeos, eu fiz uma introdução à teologia moral, vamos dizer assim, falei do pecado mortal, falei do pecado venial. Se você não sabe o que é isso, tem aqui os vídeos para você seguir depois o canal. Aliás, se você puder, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações e nos acompanhe, por favor, tá? Deixa o seu like se você gostar desse vídeo também. Bom, no outro vídeo eu falei sobre a omissão como um pecado leve, vamos dizer assim. Mas a omissão pode ser também um pecado grave, quando eu me omito de fazer o bem em situação grave, em situação séria. Eu posso deixar de dar um sorriso, isso é uma omissão, por exemplo. Eu posso deixar de dar uma esmola, isso é uma omissão. Eu posso perder a oportunidade de dar um bom conselho, isso é uma omissão, mas eu posso também me omitir em situações que eu poderia impedir o mal. E aí, então, a omissão pode ser também pecado grave. Mas vamos lá. Eu quero falar de um pecado que nós não estamos muito acostumados a ver. Tem gente que acha que isso é da teologia da libertação, que isso é de esquerda, que isso é não sei o quê. E está no catecismo da Igreja Católica. Então, não vai me acusar de nada, por favor. Ou então acuse o catecismo da Igreja Católica de ser de esquerda, por favor. Mas é o pecado chamado estrutural ou grupal. Grupal ou estrutural, como você quiser chamar, tanto faz. É no Catecismo da Igreja Católica, no número 1868, só para você conferir, para não falar que eu estou inventando as coisas, tá? O Catecismo diz que o pecado ele é sempre pessoal, em primeiro lugar. Ok? Mas ele pode também ser grupal, ou pode ser estrutural, quando ele envolve mais gente, quando as pessoas são cúmplices umas das outras. É aqui, por exemplo, que nós entramos em pecados que o pessoal diz, isso não é pecado. Claro que é. Pecado, por exemplo, da ecologia, contra a mãe terra, criada por Deus, contra o oceano, criado por Deus, criatura de Deus, contra a nossa casa comum. O pecado da ecologia é um pecado pessoal, porque eu não estou cuidando pessoalmente do dom que Deus me deu, que é a casa comum, a terra, o ar, a água, os biomas e tal. Mas é também um pecado estrutural, porque eu ajudo os outros a cometer esse pecado. Os outros são cúmplices comigo desse pecado. Então veja bem, nós temos pecados que são assim, nesse nível estrutural. Que é o pecado, por exemplo, do racismo, do machismo, é o pecado da pedofilia, é o pecado, por exemplo, da difamação, é o pecado das fake news. Fake news é uma palavra bonita para dizer mentira. E a gente não esqueça que o pai da mentira é o demônio. Não pode esquecer disso. E quem trabalha com fake news, quem passa fake news, ou quem paga para que elas sejam divulgadas, tem gente que tem dinheiro para isso, seja patrocinador ou seja pessoa que é interessada na fake news, ele está trabalhando com a mentira, está trabalhando com o pecado que é estrutural, que é mais grave do que um pecado mortal pessoal. Esse é um pecado mortal estrutural. Leva eu para o inferno e leva os outros também para o inferno. O Catecismo da Igreja Católica diz que, por exemplo, o pecado ele é estrutural quando ele exige participação de mais de uma pessoa, por exemplo. É quando você pode mandar, aconselhar, louvar ou aprovar o mal. Lembra do Salmo 1? Feliz aquele que não senta na roda dos zombadores? Pois é. É aquele cara que louva o mal, que aconselha o mal, que manda o mal, que aprova o mal. Então, esse pecado é grave, é um pecado estrutural. Além de eu fazer, eu levo outras pessoas a cometer. O Catecismo da Igreja Católica continua dizendo ainda que é pecado estrutural, pode ser estrutural, se você não revelar o pecado ou se você não impedir o pecado de acontecer. Se você não fez pessoalmente, mas você encobriu. Você ajudou ele a acontecer. Então você é cúmplice. Aí diz também, a igreja diz aí o pecado de aborto. Ok, mas a pedofilia
também é pecado estrutural. A difamação também é pecado estrutural. O Papa Francisco, quando canonizou Dom Oscar Romero, aliás, bispo e mártir da teologia da libertação, quando ele canonizou Dom Oscar Romero, ele apontou o dedo para os bispos um dia e disse: vocês ajudaram a matar o Romero, depois dele morto, vocês ajudaram a difamar a fama desse homem. O Papa acusando os bispos de pecado estrutural. Veja, estamos falando no nível do Catecismo da Igreja Católica, não estamos inventando nada. E o Catecismo da Igreja Católica foi feito por João Paulo II, por São João Paulo II. Então, aprovado pelo Bento XVI, pelo Cardeal Ratzinger, promovido pela Congregação da Doutrina da Fé. Então, não tem suspeita aí de heresia. Mas estamos falando de um conceito que é muito caro à teologia da libertação também. E que está no Catecismo da Igreja Católica. Então, veja, esses pecados a gente quase não fala, mas ele existe. Não é porque você não fala que alguma coisa não existe. É preciso a gente dizer isso também na catequese. É preciso a gente ensinar às crianças que o racismo é pecado, que a homofobia é pecado, que o machismo é pecado. São pecados estruturais, que não só eu pessoalmente cometo, mas o grupo comete. E a gente precisa se converter, também estruturalmente. A gente precisa também evoluir. Nós temos 21 séculos de história da igreja. Nesses 21 séculos, a igreja muito evoluiu no aprofundamento do evangelho. E isso se deve ao Espírito Santo. Se deve ao Espírito Santo, se deve aos místicos, se deve aos teólogos, se deve ao povo de Deus, ao sensus fidelium, ao senso do povo de Deus, daquilo que é pecado, daquilo que é fé, daquilo que não é. Então veja, é bom que a gente perceba isso. Dê uma conferida no Catecismo da Igreja Católica se você acha que eu estou falando besteira, tá? 1868, e você vai ver que tudo isso que eu falei, em outras palavras, é o mesmo que está escrito. Então nós temos pecado mortal, pecado venial, omissão e pecados estruturais. E não se esqueça que o próprio Papa Bento XVI já falou de ecologia e já falou de pecados que são do mundo moderno, que são mais modernos. Falou de tráfico, de lixo, de condução ao volante. O próprio Papa Bento XVI falou esse tipo de coisa. Então, veja, temos isso também. Isso muitas vezes não é falado na catequese, mas é preciso que você leia, reflita e reze para falar bem, para catequizar bem, para instruir bem as pessoas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, não se esqueça. E semana que vem eu espero você, tá bom? Um abraço, muito obrigado.